pastor Souza está nesse momento lá na Paraíba ministrando o Evangelho do Reino de Deus. A última aula hoje, a terceira e última. Graças a Deus ele deu um pequeno relatório, mandou até algumas fotos que no domingo eu mostro para a igreja. Tá bom? Vocês vão poder mostrar agora no domingo. Mas ele está ali valente, pregando o Evangelho do Reino de Deus, no interior de Paraíba. Glórias a Deus. Então, dito isso, queridos, palavra de quarta-feira costuma ser menor, né, que de domingo. E eu quero, nessa ocasião, falar do assunto da família ainda. Nós estamos tratando com a família, né, estamos tratando aspectos da família. E existe um mal que aflige muitas famílias, incluindo no meio cristão evangélico. Entendeu? Glória a Deus. Deixa eu botar aqui o microfonezinho na tela. E no domingo já anunciei, né? Eu não vou falar hoje sobre divórcio. Não é essa a tônica, a temática da mensagem de hoje. Já ministrei isso que Deus odeia o divórcio há um ano atrás exato. Está lá no nosso canal, Visão do Reino. Você pode catar esse vídeo, Deus odeia o divórcio. Eu até repostei ele na minha página do Facebook, para ficar mais acessível quem quiser acessar ali. Hoje o tema não é bem o divórcio, mas o mal que ocasiona os divórcios. O adultério. O ato adultério. Esse é o tema da mensagem de hoje. A desgraça do adultério que destrói as famílias. É muito importante a gente ter esse conceito bem firme no nosso coração. Abre lá a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 19. Mateus 15, 19. Esse mal do adultério é uma verdadeira desgraça e destrói muitas famílias. Para começar, enquanto você abre, o adultério é sempre mazela da alma egoísta. Adultério é a quebra de uma aliança. E vivemos um tempo de muita licenciosidade, vivemos um tempo em que a sociedade não repudia mais esse tipo de comportamento, pelo contrário, até aceita e acha normal. Então, queridos, a palavra, né, que nós cantamos aqui, fiel é a tua palavra, a palavra nossa é que é o parâmetro da vontade de Deus. Mateus 15, 19. Quantos achando, digo amém? Lê, se quiser com o pastor em voz alta, vamos lá? Porque do coração procedem maus desígnios, maus desejos. Como é que é a listinha dos maus desejos? Sai do coração tudo. Homicídio, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Essa pequena listagem aí de Mateus, adultérios veio na segunda colocação, perdendo apenas para homicídios, assassinatos. Percebam que Deus coloca, né, nesta listinha uma série de males que o homem é capaz de fazer e que são sempre ferindo o próximo. O homicídio é ferir um terceiro. Assim também o adultério vai ferir. Assim também a prostituição vai acabar causando problema na família. O furto é subtrair de terceiro. O falso testemunho é para prejudicar o terceiro. Então, irmãos, fora a blasfêmia, porque a blasfêmia é direta para Deus. A maioria dos pecados que o homem comete, os pecados mais terríveis, são contra o próximo. Ok? E na segunda colocação estão os adultérios. É crime. Diante dos olhos de Deus é crime. É tão crime quanto o homicídio, como o furto. Que a sociedade hoje vê como apenas um comportamento, para Deus é listado como crime. Abre agora em Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas 5, 19. Esses maus desejos saem do coração do homem.
Gálatas 5,19. E essa é aquela listinha das obras da carne. Estou fazendo de propósito um paralelo para vermos as listas de pecados que Deus julgará. Gálatas 5,19. Todos acharam? Digam amém. Acharam? Então diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, qual é a primeira da lista aí? Prostituição. Depois, impureza. Impureza aí é impureza sexual. Que mais? Lascívia, desejo cobiçoso, sexualmente falando. E depois vai os outros pecados, idolatria. Na cultura judaica, na cultura hebraica, todas as listas, elas transcorrem com um grau de importância maior para aquilo que é citado primeiro. É assim. Então, quando a palavra de Deus cita em primeiro lugar pecados sexuais, para depois falar de idolatria e outros pecados, é porque pecados sexuais encabeça a lista do que Deus considera grave. É a maneira de escrever hebraica é essa. Em toda a lista se coloca em primeiro lugar o que é mais importante, o que quer se dar ênfase. E a listinha começa com pecados sexuais. Pecados sexuais são muito graves, não são coisas leves, não. Abra agora em Colossenses 3,5. Vamos concluir essa abertura com esse texto aqui. Colossenses 3,5. Estava em Gálatas, avança, volta, né? Eu aqui estou sabendo se Colossenses é antes de Gálatas. É depois. 30 anos de evangelho da convento de São Carlos. Depois, então vai lá, Colossenses 3,5. Acharam? Olha o que Deus diz. Leia em voz alta. Isso aqui eu gostaria que vocês lessem, porque é a exortação do apóstolo Paulo para vacinar a igreja. Vamos lá? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a primeira palavra da lista? Prostituição. De novo. Impureza. Paixão lasciva. Igualzinho a Gálatas 5,19. A mesma ordem. Desejo maligno e agora avareza, que é idolatria. Primeiro lugar na lista, prostituição. Porneia no grego. Toda sorte de pecados sexuais. E aí vai começando a impureza, a paixão lasciva. Queridos, não está listado assim à toa. É porque são pecados, infelizmente, recorrentes da natureza humana e são pecados graves. Muito graves. Amém? E esses pecados que estão alistados aí, eles vão se ocorrer dentro de uma aliança de casamento. Com um casal casado, qual vai ser a consequência? Vai ser desastroso. Quando um casal casado, um dos dois resolve egoisticamente cometer algum desses atos, o abalo pode ser fatal para o casamento com a aliança. Pode não ter nem recuperação. A gente vê hoje uma pandemia de separações por causa de adultério, por causa de pecados sexuais. Mateus 19, verso 6, você já conhece, não precisa nem abrir. Jesus definiu assim o casamento: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é muito mais do que apenas um acordo entre duas pessoas, do que uma associação entre duas pessoas. Na ótica divina, os dois se tornam um, formam uma unidade. E não vejo na Bíblia com clareza qual é o limite da fusão desses dois. É mais do que o contato carnal. Existe uma mistura, existe uma fusão. Então, o propósito do casamento, quando o homem encontra uma esposa, quando uma mulher encontra um marido, é que eles sejam um. E dentro do parâmetro da Bíblia,
é indissolúvel essa aliança. Deus criou, o casamento lá no Éden como o seu mecanismo de fazer surgir família. Um homem e uma mulher geram filhos, está aí estabelecida a família. Então é muito sério, é muito sagrado. E vivemos um tempo de banalização das relações, dos casamentos, muito egoísmo e muitas quebras de aliança. Paulo diz assim em 1 Coríntios 7,2, não precisa abrir. Mas por causa da impureza sexual, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. A ideia é sempre do casal. Uma aliança entre dois, uma aliança que não deve ser nem contaminada, nem invadida por qualquer terceiro. Amém, queridos? Isso é a base. Isso é a base. Primeiro vimos que o pecado sexual é terrível. É comparado a crime. Por que pecados sexuais são comparados a crime? Por quê? Porque ninguém adultera, por exemplo, por acidente. É impossível adulterar por acidente. Então você sai da sua casa, fiel, e debaixo da unção, orou, e de repente foi para a rua e caiu em cima de outra pessoa. Isso é impossível. Sem querer, tropeçou e adulterou. Isso é impossível. Sabe por quê? Porque o adultério, ele tem um processo. Ele tem o desejo, ele tem a cobiça, ele tem a aproximação, ele tem a conversa, ele tem o plano, tem todos os passos de um crime. É a mesma coisa para você, por exemplo, fosse roubar. Roubar também tem todo um processo. Você vê qual é o objeto, vê como é que está a fragilidade da segurança. Tem todo um processo premeditado. Não é acidente. Amém? Quantos entenderam? Então, queridos, eu quero destacar nessa noite, para o meio do povo de Deus, que a palavra é para o povo de Deus, o quão grave é o adultério, o quão perigoso é e quais são as terríveis consequências. Abre agora, por favor, lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 7, verso 4, o livro da sabedoria, Provérbios 7, 4. Falo isso como profilaxia, porque temos orado aqui pelos casamentos. 2 domingos atrás fizemos aqui os casais casados virem à frente e oramos por suas alianças. Mas, queridos, ninguém está isento de tropeçar. Nenhum membro da Igreja de Cristo está isento de tropeçar. Então é muito importante que a palavra nos gere consciência e temor. Provérbios 7, 4. E não só vocês, minhas ovelhas aqui no Filho do Reino, mas todos os irmãos que vão ser ministrados através dessa gravação desse vídeo. Graças a Deus tem mais algumas centenas de pessoas que veem e ouvem esse vídeo. E aí são ministrados também. Os vídeos estão alcançando uma média de 270 a 300 visualizações. Isso multiplica em muito o número de pessoas alcançadas que está aqui presente. Amém? Então é importante que também esses irmãos, e alguns deles agradecem publicamente lá no canal. Você for no canal, você vai ver resenhas que as pessoas escrevem agradecendo esse ministério que prega a palavra. Eu poderia muito bem introduzir com 2 ou 3 textos e o resto só papo meu, conversa minha. Tem muita igreja que faz assim. Dá um pretexto de um texto, um tema, e o resto é testemunho, é coisa particular. Mas aqui nós temos o bom hábito de enchermos o tempo da pregação com textos. Ler a Bíblia, ela vai ser o nosso norte, ela vai ser a nossa direção, a nossa profilaxia para que não erremos. É do começo ao final da pregação, palavra, palavra, palavra. Vamos ler a palavra. Amém? Quanto menos eu tiver inferência pessoal, melhor. Quanto menos eu tiver que falar coisas da minha cabeça, melhor. Vamos ficar com o que está escrito. Provérbios 7,4. Vamos lá? O adultério é uma armadilha
que leva à morte e à perdição eterna. Nesse texto aí, há uma prévia de como acontece o adultério. Quem quiser só vai acompanhando aí a partir do verso 4. Quantos estão usando o texto? Provérbios 7,4. Eu vou ler um trecho um pouco maior, viu, irmãos? Mas eu vou ler de contínuo. Só vou parar para explicar depois de terminar todo o bloco de texto. Amém? Então, o bloco diz assim: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Desculpa, eu disse que ia ler tudo para depois explicar, mas sempre coloco às vezes exemplos aqui na Bíblia da mulher adulta. Mas deixa eu dar uma quebrada aqui para a gente depois continuar, tá bom? Lembre-se que a Bíblia é patriarcal. Ela sempre vê pelo ângulo do homem. Em toda a Bíblia é assim. Ok? Então não se espantem. Não estamos estigmatizando as mulheres de maneira nenhuma. É que o viés de protagonismo da Bíblia é masculino. Então, neste caso, o protagonista é um homem e o tropeço é uma mulher. Ok? Fiz esse preâmbulo aí sempre cantinho da Bíblia, mas vem uma mulher maligna na história. Mas isso é só por causa desse viés do homem como centro. Então vamos voltar aqui, Provérbios 7,4. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, faltava juízo. Verso 8: que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. Estranha porque não é sua própria mulher. E seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Verso 10: eis que a mulher sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora, está nas praças, espreitando por todos os cantos. É a descrição dessa mulher. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente, impudente é sem pudor, lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Ainda é religiosa, a infeliz. Verso 15: por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. É como uma caçada, né? E esse homem aí é preso. Verso 16: já cobri de conchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemos-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores. Agora presta atenção. Poderia ser a descrição de uma mulher sem comprometimento nenhum. Poderia ser a descrição até de uma prostituta. Mas é uma mulher casada, que tem marido e o marido está ausente. Olha aí o verso que revela isso. Vamos lá? Porque, verso 19: meu marido não está em casa. É mulher casada com o marido. Saiu de viagem para longe. É na ausência desse marido legítimo que essa mulher adúltera caça os incautos na rua. É grave essa descrição aí. E o texto diz assim: e foi para longe, foi viajando o marido dela, verso 21, 20. Levou consigo um sanguinho de dinheiro, só por volta
da lua cheia, ele tornará para casa. Ela já calculou quantos dias vai ficar fora. Verso 21, igreja. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, a segue. Agora, como é que ele é comparado? Esse que caiu na lábia dessa mulher adulterada. Como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede, é uma armadilha, até que a flecha lhe atravesse o coração, como ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará o que, irmãos? A vida. Perceba que nessa descrição, não posso dizer que uma parábola pode ter sido apenas o que aconteceu e foi visualizado pelo autor desse provérbio. Queridos, nesse caso aqui, por incrível que pareça, esse varão aqui era a presa. E ela é a caçadora, ela é a armadilha. Porque sendo casada, comete esse erro que vai custar a vida deste homem. Percebam como é grave isso. Eu falei que adultério não é acidental. Adultério é premeditado. Eu estava lembrando, né? Todo mundo lembra qual personagem adulterou e depois cometeu um homicídio para encobrir o seu erro. Rei Davi. Eu conheço cristão que tem raiva do rei Davi. Eu conheço cristão que diz, eu não gosto do rei Davi. Para mim não presta. Se dependendo desse cristão, Davi não era salvo. Mas Davi foi perdoado, está na tua Bíblia, viu? Ele foi perdoado. Ele vai estar no reino, tá bom, queridos? Mas é lógico que ele cometeu ali é grave. E trouxe várias consequências para o seu lar. Agora, queridos, eu não tenho raiva de Davi, porque Davi não teve só um momento triste da sua queda. Na sua Bíblia mostra ele desde garoto, adorador, adorava a Deus com a sua harpa, cuidava das ovelhas. Davi, a palavra de Deus diz que criou instrumentos para adorar a Deus. Até luthier, essa palavra é alemã. Construtor de instrumentos Davi foi. Davi era um adorador por excelência. Deus, quando recrutou Davi, disse que achou um homem segundo o seu coração. Davi não foi sempre um adúltero. Agora vamos para o contexto da Bíblia. O rei Davi tinha quantas esposas legítimas? 6. Pastor, isso não pode ser legítimo. Era legítimo. Ele tinha 6 esposas. Desde Mical, filha de Saul, foi a primeira dele que recebeu, até aquela sábia, como é que é o nome daquela mulher? Abigail, esposa de Nabal. Foram mulheres legítimas de Davi, fora as outras, mãe dos seus vários filhos. Pastor, não é poligamia? É poligamia. Agora, naquela época, vou voltar a falar, tá? Naquela época, ninguém se empolgue. Pastor, mas tem na Bíblia, mas era naquela época. Deus tolerava a poligamia. Tolerava quer dizer que é o ideal. Não é? A palavra de Deus é clara, um homem e uma mulher. Mas Davi tinha várias esposas legítimas. Fora, algumas concubinas. E o camarada, depois de velhinho, quase morrendo, já puseram uma adolescente para dormir com ele. Está na sua Bíblia, não se escandaliza. Não se escandaliza, tinha uma mulher jovem para dormir, para aquecer ele, diz a palavra de Deus. Ele velhinho já. Mas não era pecado. Deus não penalizou Davi por isso, por ter várias esposas. Por quê, irmãos? Porque dentro do contexto da época, esse arranjo era consensual. Cada uma dessas mulheres de Davi, ou era livre, ou era viúva. Nenhuma dessas esposas de Davi tinha marido. Nenhuma. Qual foi a única mulher que Davi tomou para
tinha marido? Betseba. Qual é o grande pecado disso? Agora vem o crime. Para ter Betseba, que era ilícito, já que ela tinha esposo, ele tinha que fazer estratagema, ele tinha que planejar como abordar, como fazer, como encobrir. Isso é premeditado, isso é um crime. A traição é premeditada. Pode chegar no entendimento aqui. As 6 esposas, arranjo consensual de mulheres livres. Betseba, fruto proibido para Davi, porque ela era aliançada com o seu marido. Tinha marido vivo. E para tirar o marido de cena, Davi fez toda uma estratégia para colocá-lo no pior da guerra, na frente da batalha, para ele morrer. Foi crime premeditado. Tanto a traição, quanto a encoberta da traição através desse estratagema. Isso Deus cobrou. Deus não cobrou a ele que tinha 6 esposas. Deus não cobrou a ele que tinha concubinas. Deus cobrou a ele a traição de uma aliança que Betseba tinha com seu marido, que era um homem muito fiel. Diz a palavra de Deus, você vê nas atitudes dele, que ele era um homem fiel, um homem leal. Então, queridos, percebam como é gravíssimo o adultério. O adultério conduz à morte, à condenação. Davi foi poupado de perder a salvação, mas Davi não foi poupado de arcar com as consequências do seu ato criminoso. O profeta Natan diz: a espada não se apartará da tua casa. A partir daí estava estabelecida a maldição que alcançou os filhos de Davi. E daqui a pouco teve incesto entre irmão com irmão, teve vingança do irmão ofendido, matando outro irmão, e a espada começou a comer dentro da casa de Davi. Espada é morte. Davi foi perdoado? Foi. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Davi vai ressuscitar no dia de Cristo? Vai. Davi será grande rei lá no reino milenar? Será. Mas enquanto viveu, depois de cometer o crime do adultério, ele pagou um preço altíssimo. Até deposto do trono por um próprio filho ele foi. Mais humilhação do que o rei sair fugido do filho. Tudo isso, ele tinha várias mulheres para o satisfazer. Mas tudo isso por causa de um adultério. Adultério gravíssimo. Adultério é crime diante de Deus. Amém? Quantos compreenderam tudo isso? Amém. Agora você está em Provérbios 7. Volta para Provérbios 6, um capítulo antes, verso 23. Vamos ver o que a palavra de Deus, no que nós lemos primeiro no capítulo 7, descrevia a ação de um homem cair na armadilha de uma mulher adulta. Agora vamos ver as consequências do adultério. Provérbios 6, 23. Volto a afirmar, eu não vou mencionar aqui sobre divórcio, porque já ministrei sobre isso. Tem palavra no canal para você complementar seu entendimento. Provérbios 6, 23. Quantos já conseguiram achar? Vou ler agora mais uma porção de texto, do verso 23 até o verso 34. Eu vou editar alguns 2 versículos que eu tirei do contexto aí, porque era só uma comparação. O que mais nos importa focar está agora nesse trecho, do 23 até o verso 34. Quando estamos usando o texto para acompanhar, vamos lá? Já vamos chegando na metade do final da mensagem. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões de disciplina, por favor, leia essa expressão, as repreensões da disciplina, são o quê? Caminho da vida. Irmãos, recebemos instrução de Deus. Essas palavras de exortação são o caminho da vida. É necessário que ouçamos, aprendamos e queiramos
queiramos a vida, né? Escolhamos a vida. Porque Deus deu a todos nós livre decisão, livre escolha, livre arbítrio. Amém? Quem se atentar a essas exortações, essas repreensões da disciplina, caminha para a vida. E o texto está dizendo, verso 24: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no seu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Olhadela é forte, né, irmãos? É aquele olhar 43. Por uma prostituta, olha a comparação que esse texto faz. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. A prostituta vende pouco dinheiro para o sustento. Mas não é uma adúltera. É pecadora, mas está ali tentando sobreviver com esse ofício de prostituição. Por uma prostituta se paga um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. O adultério envolve a perda da própria vida. Verso 27, igreja. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? A pergunta retórica é: tem como brincar com fogo e não se queimar? Simples assim. É bem claro, né? Verso 29. Assim, verso 28. Ou andará alguém sobre brasas, sem que queime os seus pés? A palavra está dizendo o seguinte: é impossível brincar com adultério e não arranjar para si consequências terríveis. É impossível. Adultério não se brinca, é seríssimo. Verso 29. Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Verso 32, agora dá uma puladinha aí, tem uma comparação. Verso 32. O que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Verso 33. Qual será o castigo? Vamos lá. Achará o quê? Açoites, chicotada e infâmia. E o seu opróbrio nunca se apagará. Miséria. Perceba bem que as consequências são gravíssimas. Abre a porta para as maldições de Deus. Verso 34. E ainda pode acontecer tragédia, porque o marido traído pode se vingar. Verso 34, igreja. Porque o ciúme excita o furor, a raiva do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Está já alertando que pode haver consequência de morte. Pode ser assassinado pelo esposo para ele. Percebam como a palavra de Deus é muito explícita, clara, objetiva, até nas ilustrações. Tomar fogo sem se queimar é impossível. Amém? E todo aquele que resolveu brincar com isso se queimou. E se queimou feio. Eu sempre lembro, né, só para ilustrar, que grandes homens de Deus caíram nessa área. Alguns caem por causa de dinheiro. Líderes, né, no meio evangélico são os pastores, bispos. Eu não considero os apóstolos, mas os bispos e pastores. Muitos deles caíram em dinheiro. A má administração do dinheiro das ofertas, a cobiça, não é? Tornou alguns inescrupulosos e eles foram pelo caminho do desvio do dinheiro dos santos. Pecado gravíssimo. Mas a maioria não caiu por causa de dinheiro. A maioria cai em adultério. Sendo casados, resolvem então cometer um crime premeditado, normalmente dentro do
rebanho. É sério, né? As ovelhas que ele deveria guardar para Jesus são o seu alvo. Quando comete isso, arruina a própria vida. Talvez para sempre, irmãos. Na década de 80, tinha um pregador americano, um dos maiores escândalos da época, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era aqueles pregadores televisivos, né? Que passavam programa na televisão. No Brasil, passava o programa Jimmy Swaggart. E era uma das poucas opções que tinha naquela época. Aquele homem caiu em adultério com prostituta. Não foi com ovelha, mas foi com prostituta. Passaram alguns anos aqui no Brasil, um homem que era referência no meu evangelho, na época que eu me converti, há 30 anos atrás, se chamava Caio Fábio de Araújo Filho. Reverendo Caio Fábio, ele era presbiteriano. Ele cresceu de tal forma no meio evangélico, que qualquer um cristão, de qualquer denominação, via ele como referência. Seja pentecostal ou tradicional, todos viam ele como uma referência. Ele chegou a ter programa de televisão na Rede Globo. Ele chegou a receber apoio governamental para abrir a sua ONG, a sua organização governamental ali em Acaí. Uma grande área foi doada, uma estrutura enorme para fazer ali trabalhos de assistência social e outras coisas mais. O nome do lugar se chamava Fábrica de Esperança. Nenhum outro pastor evangélico já conseguido tal feito, de ser reconhecido tanto dentro do meio evangélico, como no meio secular, como um homem de referência. Ele tinha uma editora, ele publicava vários livros, todo mundo consumia os livros do Caio Fábio. E a pregação dele era uma das mais eloquentes que eu já vi. Ele era muito inteligente. Então a sua pregação fluía com eloquência, tinha muita capacitação. Caio Fábio então veio a cair em adultério. E ele caiu em adultério com uma secretária, que destruiu o seu ministério. Quando Caio Fábio caiu em adultério, tudo que ele tinha construído foi abalado. A Fábrica de Esperança deixou de existir. A sua editora não era mais acessível. Ninguém queria comprar o livro de alguém que pregava uma coisa e envia outra. E a referência que ele era deixou de ser. E de lá para cá, nesses anos todos, quantas e quantas mais notícias e revelações bombásticas de grandes homens de Deus do Evangelho caíram em adultério. Vários. Um após o outro. E até hoje a gente vê aí escândalos. Percebam como é grave. Se não fosse algo que a gente cogitasse acontecer conosco, porque quem tem sua aliança de casamento firme, deve velar por ela, deve cuidar dela, porque sua família é o seu primeiro ministério dentro de casa. Mas, queridos, esses homens também tinham esposa e filhos e netos. Muitos desses homens grandes que caíram já tinham passado da casa dos 60 anos. Não eram garotões cheios de hormônio, não. Eram homens velhos, maduros, avós. Que ninguém dizia, esse aí, mas é uma referência. Esse não cai. Vou citar mais um que foi público. Darcy Duzilek. Só conhece quem foi batista. Darcy Duzilek, também batista, ele era autor de livros para a família. Ele e sua esposa, Nancy Duzilek. Você entrava numa editora, né, de livros evangélicos, você ia achar os livros de Darcy Duzilek e Nancy Duzilek, só para a família. Então, quem ministra para a família, você pensa, o camarada sabe tudo, e mais um pouco sobre os perigos, não é? De destruir a própria família. E Darcy Duzilek se tornou o líder da Aliança Batista Nacional no Brasil, quando ele alcançou o patamar mais alto dentro da denominação batista, caiu em adultério. Um homem de mais de 60 anos. E eu me lembro, e isso foi para finalizar esse ponto aqui,
que depois de alguns anos a família o aceitou de volta. Já tinha destruído o seu ministério, ele era o líder da Igreja Batista naquela época. Ele destruiu o ministério, ele destruiu a sua família, ele destruiu sua reputação. E ele, antes de falecer, apareceu numa entrevista. A mulher dele sendo entrevistada, Nancy Duzek, e perguntando como é que foi para receber seu marido de volta em casa. E ela falou para todo mundo ouvir: nunca mais confiei nele. E ele num cantinho da imagem, a mulher sendo entrevistada falando dele, e ele num cantinho, aquele homem de Deus, com a cabeça baixa assim, sem olhar para frente, humilhado. Pouco depois ele morreu. Isso é muito sério. Todos os exemplos de homens que caíram depois de muito maduros, de uma vida plena com Deus, anos e anos de ministério. Então a palavra é uma profilaxia para que nenhum de nós perca o temor e venha enveredar pelo meu erro. Amém, meu santo? Então está aí dito para que todos pensem, como é grave quebrar a aliança de casamento. Se você é casado, casada, está sendo cilindado por alguma boca lisonjeira, para o homem, uma mulher lisonjeira, para a mulher, um homem lisonjeiro, aquele que fica jogando insinuações, gracinha no seu ouvido, foge, porque é laço de morte, é caminho para a perdição, para a destruição e para a morte eterna. Os adúlteros não entram no reino de Deus. Não entram. Simplesmente não entram. Os últimos textos, para testificar isso, eu vou ensinar a mensagem. 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Não tem jeitinho, irmãos. Muitos pecados são passíveis de perdão e restauração. Mas o adultério é um pecado gravíssimo, é um crime gravíssimo, e ele pode ser fatal para sempre. Não tem restauração nunca mais. Eu acredito em restauração de adúlteros. Conheço alguns homens de Deus que são uma bênção e foram resgatados. Suas mulheres esperaram no Senhor, e a pessoa que estava em adultério abandonou o adultério e voltou para a aliança e permaneceram até hoje. Há mulheres que conseguiram recuperar seus esposos. Há esposos que conseguiram recuperar seus maridos. Mas é raro. Não é fácil. Mas eu acredito que o adúltero pode ser restaurado. Se não for restaurado, o fim dele é lago de fogo e enxofre. Direto. Não tem primeira ressurreição para o adúltero. Morreu em adultério, é segunda ressurreição, juízo final, juízo do trono branco, para receber a sentença, lago de fogo e enxofre. 1 Coríntios 6, 9. Vamos que a palavra de Deus diz, vamos lá? Quem diz aí, irmãos? Você lê comigo, eu te libero dentro de 10 minutos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem que injusto não entra? Por que quando tem uma injustiça? Porque é premeditado, uma traição. Sinônimo de adultério, traição. A palavra correlata em português. Olha o que diz o restante, vamos ver. Não vos enganeis, nem impuros, impureza sexual também é pecado. Existe adultério que não é necessariamente a consumação do ato. Vocês sabiam que até na lei, na jurisprudência, se uma esposa pegar um marido vendo pornografia, ela pode entrar com pedido de anulação do casamento por adultério? Você sabia disso? Pois eu estou falando sério. Tem prerrogativa jurídica isso. Só o fato da traição virtual pode ser alegado adultério. Na lei brasileira. Não é lá nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil. Já li artigos sobre isso. Percebam como é grave. Pastor, mas não cometeu o ato propriamente dito, mas traiu a esposa de uma outra maneira, virtual.
E vice-versa. É mais normalmente mais o homem do que a mulher, mas acontece o contrário também. Quantos entenderam? Então, impureza também leva para o lado de fogo e enxofre. Não é só o adultério. A palavra de Deus diz assim: impureza, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, praticantes de homossexualidade, vão entrar no reino de Deus. Amém, irmão santo? Percebam quantos pecados sexuais estão listados aí. Pecados sexuais condenam para fora do reino. A por último em Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4. Ninguém se engane. Traição da aliança é injustiça, é crime grave e leva à condenação eterna. Sabe, irmãos, último comentário desta Bíblia. Você vai ler o último versículo, eu vou encerrar. Conheci pastor que por causa de adultério foi morar debaixo da ponte. Literalmente. Não é uma expressão morar debaixo da ponte. Ele foi morar debaixo da ponte da linha amarela. Literalmente. Não é figurado. Por que esse pastor, ele me falou para mim e falou para outro irmão: eu já tive muito dinheiro. Eu pastorei a igreja em São Paulo, eu pastorei a igreja em outros lugares. Sabe como é que ele foi parar? Literalmente, com uma mochilinha nas costas, sem nada, debaixo da ponte da linha amarela, dormindo em cima do papelão, porque quebrou a sua aliança de casamento. De Deus ninguém escarnece, quando plantar, certamente colherá. Não tem jeito não. Muita gente vai parar na sarjeta, na rua, por causa da quebra de aliança de casamento. Isso é gravíssimo. Vamos lá, último texto, Hebreus, capítulo 13, verso 4. É triste, mas é verdade. E eu, as minhas ovelhas que eu tomo conta para Jesus, eu quero vacinar vocês contra o mal. Quero que todos se salvem. Todos se salvem. Vamos ler esse texto então de pé, igreja. Se coloca de pé, o último versículo. Já temos mais ou menos 45 minutos de mensagem. Eu quero ler esse texto com vocês. Vou abençoar a vida de vocês. E vocês vão meditar no coração. Amém? Até os jovens não casados têm que aprender com a palavra, ter temor. Porque você não é casado, mas você pode contrair aliança daqui a alguns anos. E não é brincadeira, não. Casamento nunca vai ser uma brincadeira. Melhor não casar. Se não consegue imaginar ser fiel para sempre, ter uma aliança inexpugnável para sempre, melhor nem casar. Ficar solteiro. Mas na hora que você aliançar com alguém, jovem, é para sempre. Até que a morte o separe. Ou até que Jesus desça do céu. Amém? Hebreus 13, 4. Vamos ler juntos, igreja? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, sem contaminação. Por que, igreja? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Sentença da palavra de Deus: o casamento tem que ser preservado a todo custo. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E o juízo é lago de fogo e enxofre. Amém, povo santo? Suas alianças de casamento têm que ser preservadas. Você que é casado aqui na igreja, você que é casado, tem uma união estável, né? Tem uma união abençoada. Não pode dar brecha. As brechas são rachaduras numa represa. Quando uma pessoa cristã resolve enveredar pelo caminho da impureza sexual, começa com pequenos deslizes. Vivemos na era digital. Vivemos numa era que a pornografia está a um clique, a um segundo na tua mão.
Antigamente, se alguém quisesse ver pornografia, tinha que buscar os locais que tivesse esse material. Uma banca de jornal ou uma videolocadora. E aí o cristão ficava mais inibido de entrar num lugar desse. Mas hoje, está na tua mão. Está no teu computador de mão. Está ali, é um clique. Então, vigia, porque isso vai minar o seu casamento. E essas pequenas rachaduras se tornam depois um rombo e podem vir a ruir tudo, e tudo abaixo. Em nome de Jesus, quero deixar essa palavra no seu coração. Protejam suas alianças de casamento. Não é pouca gente na igreja que está hoje, infelizmente, só separado porque sofreu traição. Isso é fato. Então temos que validar muito a palavra de Deus no nosso coração. Senhor, me protege do mal. É a oração que Jesus fez. Não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Você tem que fazer essa oração também. Senhor, me livra do mal de tropeçar. Eu quero vencer junto com a minha família e quero estar entrando no teu reino. Amém, Pai Santo? Então estenda a sua mão no céu. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a vida dos meus irmãos que foram ministrados ao vivo, abençoar a vida dos irmãos que vão depois ver esse vídeo no canal. Que a palavra te convença, não a palavra do pastor Damásio, mas que as palavras de Deus te convençam do grande perigo, da tragédia, da desgraça que é cometer um ato de traição contra a sua aliança. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que guarde, que livre o teu pé de tropeçar, que livre o teu pé do laço do passarinheiro, que livre a tua alma da condenação do fogo eterno, que livre a minha alma. Eu vigio por mim, amo minha esposa, mas eu amo mais a Deus. Não sei se conseguiria viver bem sem minha esposa, mas eu sei que eu não conseguiria viver sem Deus. Não sei se minha esposa, se eu tivesse a ausência dela, como seria minha vida, mas eu não consegui ficar um dia, nem um segundo, nem meia hora sem Deus. É a ausência que eu não posso ter é do meu Deus. Então, Pai, eu quero te clamar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aqui famílias representadas nessa casa, aqui alianças de casamentos representadas nesta casa. E eu te clamo, Senhor, protege os irmãos, protege as irmãs, Senhor, mesmo nos casamentos mistos, quando o cônjuge não é crente. Ajuda para que essas alianças sejam nutridas, fortalecidas e abençoadas por Ti. Eu clamo em nome de Jesus que não haja no meio de nós irmãos e irmãs que decidem enveredar pelo caminho perigoso do adultério. Senhor, livra o pé de todos os teus servos de tropeçar. Livra a mente de ser seduzida pelo mal. Que haja escolha santa, que haja escolha correta, que haja votos renovados de amor no meio da tua igreja. Senhor, ajude os casamentos que estão passando por dificuldade, aqueles que estão estremecidos, ou que haja muitas brigas, mas que esses casamentos não sejam destruídos, que essas alianças permaneçam, que essas alianças continuem sendo guardadas, em nome de Jesus, por temor a Ti, meu Deus. Se o amor esfria para o cônjuge, o amor a Ti deve prevalecer sobre isso. Por amor ao Teu nome, pela preservação da própria alma, para que se salve. Preserva as alianças de casamento de todos os casais casados da Tua casa. Livra do mal, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Guarda aqueles que não estão aqui presentes, mas fazem parte dessa congregação. Guarda nossos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Guarda, Senhor, os pés de todos os teus servos de tropeçarem. Ajuda a tua igreja. Que os escândalos, Senhor, que infelizmente são impossíveis de não acontecer. É mistério que haja escândalo
mas ai daquele por quem vem o escândalo. Senhor, se é impossível que não aconteça, que pelo menos seja o mínimo possível, que nós, irmãos, decidam permanecer firmes nas suas alianças de casamento. Abençoa aqueles que sofreram perdas das suas alianças, Senhor, que não tiveram culpa, que foram a parte inocente, que sofreram a traição, mas estão na tua presença. Que esses irmãos e essas irmãs sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que os olhos deles estejam em ti, estejam no alvo que é o teu reino, e que eles se salvem, independente do trauma vivido da quebra da aliança. Abençoa os teus servos, abençoa os teus servos, em nome de Jesus. Preferimos estar casados contigo, Rei. Preferimos estar aliançados contigo, Jesus. Ainda que a nossa aliança humana sofra algum dano, a aliança que temos contigo, Senhor, é eterna. E nós queremos estar naquele dia como noiva adornada para o seu esposo. Queremos estar na igreja gloriosa que vai governar as nações contigo, Rei Jesus. Te clamamos então a tua bênção sobre nós. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Possamos chegar em casa e a tua palavra não suma na nossa mente, mas a tua palavra continue reverberando no nosso coração, para que haja temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Seja assim, Senhor, sobre as nossas vidas. Cada um chegue bem nos seus lábios, e a tua grande e poderosa mão vá conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Glória a Jesus.